Olá, o Gazeta Entrevista inicia agora. E, bom, nesse primeiro bloco, tenho o prazer de conversar com Luziel Carvalho, que é o superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Acre. Bom, é um prazer recebê-lo aqui, Luziel. Eu já começo a nossa conversa falando a respeito dessa situação, no mínimo, eu diria até constrangedora do Acre em relação aos auditores do Ministério da Agricultura. Vamos perder mais auditores, é isso? Olá, primeiramente, boa noite e também boa noite a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Realmente nós estamos com o processo de remoção em curso no Ministério da Agricultura aqui na SFAC, porém, na primeira entrevista, isso foi um objeto, inclusive, que nós tratamos aqui, à época com o Rogério Venceslau. Quando você fala remoção, você está dizendo que os camaradas vão sair daqui, é isso? Sim, o processo é legal, é lícito, dentro da administração pública é o que é válido para poder deslocar servidores concursados. Porém, nós nos deslocamos até a capital federal, agora no dia 27 de janeiro, e nós trazemos boas notícias com relação a isso, porque lá nós tivemos audiência, inclusive com o secretário de Defesa, o Rangel, com o secretário executivo também, o Novak, e a nós foi garantido, inclusive pelo secretário de Defesa, que o Acre não terá nenhum prejuízo com relação a essas remoções. Embora que nós estejamos perdendo 5 auditores federais, ele colocou à disposição a Secretaria de Defesa e ampliou ainda mais isso. Nos concedeu o telefone pessoal dele, que qualquer dificuldade, qualquer contratempo que a gente venha passar aqui no estado do Acre, eu posso estar fazendo ligação direto para ele, para o secretário Rangel, secretário de Defesa do Ministério da Agricultura, que ele estará deslocando o auditor federal de qualquer lugar do Brasil para vir atender a nossa demanda. Luziel, você quando assumiu a superintendência do Ministério da Agricultura aqui, já começou com -6, não foi isso? Sim. 6 auditores. Recentemente tinha ido embora 6 auditores federais. Quanto que seria? Agora vão sair mais 5. Mais 5. E qual é o número ideal? Independente de qualquer coisa, sim, 5 auditores para cá é quase nada. É um trabalho que esses servidores ficam, não dão conta da demanda. Apesar de a nossa produção ser pouca, ser incipiente, mas para fazer um trabalho de fiscalização eficiente, não dá para fazer. Na realidade, com a saída desses 5 que estão em curso, que são 4 veterinários e um agrônomo, nós ficaremos com apenas 7 auditores federais para atender toda a demanda do Estado. Mas isso, o próprio secretário de Defesa, o Rangel, já me garantiu que já existe um processo em andamento para um concurso público em caráter de urgência, somente para a reposição de vagas de auditores federais, engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Isso é a garantia, porque o Itaam, dentro do próprio edital do concurso de remoção, tem lá o prazo de 270 dias, que é o prazo máximo que a gente, como superintendente, tem para assegurar os servidores que estão inseridos nos CIFs, que são os locais de abates. Então, ele me garantiu que dentro desses 270 dias, o Ministério da Agricultura vai abrir um concurso específico, só para auditor federal, veterinário e agrônomo, para poder fazer a reposição de todas essas pessoas que estão saindo. A leitura que você faz em relação a esse problema específico, falta de pessoal para poder trabalhar de maneira eficaz, responde em parte pela nossa baixa produtividade e também pela nossa baixa produção? Não, eu acredito que na realidade é até a contramão. Foi isso justamente que eu discuti com o secretário Rangel, porque, veja bem, nós temos aqui de plantas no estado do Acre, ativas nós temos a JBS, que é aqui em Rio Branco, temos também o Frisacre, temos a Peixe da Amazônia, que todas essas são cifadas, elas têm a inspeção federal. Aí nós temos lá em Brasileia a Dom Porquito, e agora está em processo de construção a Frigordo, lá em Tarauacá, que inclusive um empreendimento significativo, o empresário lá, o Jorge Teles, ele está investindo, então, 12 milhões de reais na construção dessa planta. Investimento do Banco da Amazônia também? Com parceria, através de parceria com o Banco da Amazônia. Então a gente observa que o empresariado acreano, ele está acreditando no potencial de crescimento do nosso estado. E além disso, nós temos a Anassara, aqui no estado de Porto Acre, que é específico para abate de ovinos, também está em processo de regulamentação para a CIF, para a Inspeção Federal. E nós temos também ali no município do Quinari, o outro frigorífico que está em processo de reforma para poder receber também a inspeção federal. Luziel, um dos problemas que o nosso setor agrícola vive hoje, eu vou colocar um problema muito pontual, Sim. que você já deu declarações públicas,
se isentando da situação que diz respeito especificamente à questão do açaí. Sim. No teu entendimento, pelo que eu li, não cabe ao Ministério da Agricultura a fiscalização em relação ao processo de produção. Da venda direta, não. Aquela pessoa que bate o açaí para vender direto para o consumidor. Se houver uma indústria... Industrialização, com o processo de produzir açaí para se entregar tipo no mercado, para esse mercado fazer a revenda. Então não seria a venda direta. Aí seria a venda, a comercialização industrial. Porque seria uma produção de larga escala, de grande porte. O cenário que foi divulgado, acho que, se não me engano, no final do ano passado, continua absolutamente o mesmo. Não houve nenhuma mudança estrutural na forma, apesar de haver esforço por parte de equipes da CEAPROF e tudo, mas efetivamente o cenário é o mesmo. Na realidade, então, essa situação, aquele risco a notícia na realidade, né, de contaminação do açaí pelo barbeiro, isso de certa forma foi uma situação muito negativa para a pauta do Estado, no que se refere à produção do açaí, mas também ela serviu de uma maneira positiva para chamar a atenção do produtor de que ele precisa se profissionalizar. Né? Então, lá no Ministério da Agricultura, nós, inclusive, já recebemos várias solicitações de industriários, de empresários, abrindo o processo de regulamentação do seu meio industrial. Isso é bom para o Estado. Mas me perdoe, não só apenas para o produtor, isso você tem razão quando fala Sim. isso, mas para o próprio poder público, quando a situação exigiu uma interlocução, um diálogo entre o governo do Estado e o governo federal, Sim. que o problema mostrou que não existe. Né? Na realidade, a grande questão que isso eu coloco desde o início dessa situação do açaí, é que o governo do Estado ele se preocupou com o crescimento da cadeia do açaí, mas não houve a preocupação em regulamentar isso. Né? Então isso, na realidade, para mim, é o X da questão. Hoje, na realidade, nós temos que vivenciar uma espécie de metodologia de corrermos atrás do prejuízo. Pegarmos a cadeia produtiva, que já aumentou de maneira significativa, e conseguimos agora fazer a regulamentação dessa cadeia produtiva. Okay. Né? Então isso é um ponto positivo, porque eu coloco, e isso eu vejo com bons olhos, né? Quando o empresário, quando o empreendedor, o industriário, ele começa a buscar o Ministério da Agricultura, buscando informações no sentido de regularizar, de regulamentar o seu meio industrial, né? Então a gente tem com clareza que houve pontos positivos com isso, porque pelo menos as pessoas que produzem estão tendo uma preocupação em ofertar um produto de qualidade, inspecionado, registrado pelo Ministério da Agricultura e que, consequentemente, vai ser agregado um valor nele. Né? Porque a pessoa, quando for comprar e consumir esse produto, ele vai ter mais segurança também na própria aquisição. Luziel, o setor agrícola é um dos que vem dando respostas à crise no cenário econômico há 2 anos. Tanto local como nacional. Nacional, sobretudo nacional. Mas, enfim, nós também, o Acre acaba vivendo um pouco desse otimismo no setor agrícola. Sim. E por que o governo federal não adota essa agenda? A impressão que dá é que o Ministério da Agricultura está se deixando ser pautado também por esse cenário de crise, e a agricultura no campo dando respostas, e isso não repercute, né? Na realidade é assim, hoje o agronegócio, isso dentro do cenário tanto nacional como local, é a única parte que traz PIB positivo, seja para o país, seja para o estado do Acre. Há 2 anos está assim. Há 2 anos. Inclusive no momento de crise, a única pasta que deu um PIB positivo foi o agronegócio. Na realidade, o que precisa, no meu ponto de vista, é os nossos gestores maiores, o Congresso Nacional, o próprio governo federal, né, começar a investir um pouco mais nesse segmento. Né, porque a gente observa que o produtor ele tem a iniciativa, ele tem o interesse, ele tem a vontade de expandir. Mas muitas vezes ele fica engessado, inclusive, na própria burocracia do Estado, né? Na questão das linhas de crédito. Por exemplo, aqui no estado do Acre, nós temos um problema gravíssimo que precisamos superar, que é a questão da inibição do CCIR. Que é isso? O CCIR, na realidade, ele é a propriedade, é um certificado de propriedade da área rural. Que a inibição, através do INCRA, né, que é o órgão que faz o controle... Sem esse documento não tem empréstimo. Você não tem como fazer financiamento. Então você tem aí vários proprietários, inclusive várias pessoas com a necessidade e a possibilidade de expandir o seu meio produtivo, mas, no entanto, ele não tem como fazer isso com recursos próprios. E com a inibição do CCIR, ele inviabiliza, inclusive, dele conseguir empréstimo junto às instituições financeiras. O ministro da Agricultura, por exemplo, na gestão do Temer, por exemplo, nunca veio aqui. Não, mas isso é uma boa notícia. Né? O nosso ministro Blairo Maggi, eu gostaria também, inclusive aqui de primeira mão,
né, Itaã está informando a sociedade acreana, né, que o ministro Blairo Maggi, que é o ministro da nossa pasta do Ministério da Agricultura, ele estará aqui no estado do Acre, agora dia 13 de março. A primeira vez que Qual é a ele, agenda dele? Qual é a pauta dele? Na realidade, a agenda oficial dele é no estado de Rondônia, né, que ele está vindo lançar o plano Agromar de Rondônia. O senador Gladys Camelim, por o ministro ser também do mesmo partido dele, o nosso partido, que é o Partido Progressista, né, então ele conseguiu uma extensão da vinda do ministro do estado de Rondônia até aqui o estado do Acre. Então isso para nós é muito positivo. Inclusive eu estou na coordenação, à frente da coordenação, para a gente montar essa agenda dele aqui no estado do Acre. Então dia 13 é isso? Dia Nosso 13. Tempo já estourou. Dia 13, o ministro Blairo Maggi estará aqui no estado do Acre, nós estaremos reunindo todos os produtores do estado e já estamos convidando aqui o governo do estado, a prefeitura de Rio Branco. Claro que nós iremos oficializar isso, fazer de maneira formal, né, mas a priori esse encontro será lá no auditório da SFAC mesmo, aqui em Rio Branco, que é a casa do ministro. Né? Então, para nós é um ponto muito positivo, Itaã, porque é a primeira vez que o ministro Blairo Maggi, na pasta, ele vai estar vindo ao estado do Acre e, consequentemente, ele terá muita coisa boa, muitas novidades boas para trazer para o nosso estado. Ok, Luziel, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Gazeta Entrevista e espero contar com a sua participação aqui mais uma vez. É isso, eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição lá no Ministério da Agricultura para contribuir da melhor maneira possível. Obrigado também. Obrigado. Bom, esse foi o Gazeta Entrevista deste bloco. Espera aí que daqui a pouco tem mais. Até mais.